pouco texto, pouco assunto. Como nós já falamos aqui, é um capítulo que não tem mensagem mediúnica nenhuma. É um capítulo isento de produção mediúnica, como eu já falei aqui, talvez porque os espíritos deixaram esse problema para a gente. É um problema humano e que os humanos devem se entender. Mas que é uma questão que tem raízes e que tem propósitos, ou seja, tanto causa como efeitos espirituais. E é por essa razão que a gente está indo bem devagar, porque os textos são sintéticos, são econômicos, são sucintos, são breves, mas são bastante densos e ricos do ponto de vista do conteúdo, né? Foi lido na semana passada o item 2 do capítulo 22. Eu peço licença para Hugo e para os companheiros que estiveram aqui. Tenho certeza que deve ter sido rico. O Hugo me passou algumas coisas. Mas para a gente retomar alguns pontos que eu gostaria de enfatizar do item 2 e possivelmente a gente avançar para o item 3. Se não conseguirmos avançar no dia de hoje o item 3, a gente faz o item 3 na semana que vem. Eu peço licença para ler, só para contextualizar aqueles que não vieram, tanto quanto eu que não vim, e outras pessoas, e, claro, também reavivar aqueles que estiveram aqui, lendo o item número 2, né? É apenas um parágrafo, é muito breve. Allan Kardec escreve assim: só o que vem de Deus é imutável. Tudo que é obra dos homens está sujeito à mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos para que se opere a substituição dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são, de tal modo, humanas que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente as mesmas, e nenhuma onde não hajam sofrido mudanças com o passar do tempo. Daí resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo num país e em dada época é adultério em outro país e em outra época, uma vez que a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias e esses interesses variam segundo os costumes e as necessidades locais. É assim, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo. Em outros é necessário, além desse, o casamento civil. E em outros, finalmente, basta o casamento civil. Bom, esse é, portanto, o texto inicial com que Kardec começa a descrever e a fazer considerações a respeito do texto de Mateus que a gente leu. Não separeis o que Deus uniu. Texto, aliás, muito complexo. Texto hoje que é entendido como uma ramificação de uma série de conhecimentos. Veja que Kardec ainda nem entrou para interpretar o texto, porque, na verdade, ele está colocando coisas do texto, só que de uma maneira sem fazer necessariamente referência teológica, sem fazer todo aquele raciocínio que a gente fez, porque essa é a função do grupo de estudo, esse é o propósito de um estudo como esse, fazer essas conexões. Kardec tentava ser o mais claro e o mais acessível possível, mas sem a gente se dar conta, ele está interpretando já o texto de Mateus, porque ele está falando do aspecto legal do casamento. Portanto, o aspecto da época, o aspecto do costume, o aspecto que diz respeito à cultura judaica, chamando-nos a atenção que não há consenso a respeito desse aspecto cultural em nenhum país. Não há um consenso em nenhuma parte do mundo, senão características singulares, idiosincrasias, aspectos sociais específicos, o vetor religioso que influencia muito na conjuntura do casamento, especialmente em países onde a cultura religiosa é muito forte. Então a gente está vendo aqui Kardec com esse bom senso chamar a atenção para esses aspectos e dizer aquilo que deve ser considerado essencial. E é curioso que ele começa o capítulo chamando a atenção para uma questão essencial, que é a união dos sexos. Aqui é interessante a gente pensar. Kardec vai dizer, portanto, que o que é de ordem divina, a princípio, a gente vai ver que não é só isso, mas a princípio, o primeiro aspecto de ordem divina. Quando a gente fala de ordem divina, a gente está falando que é algo que é previsto pelo cosmo
ainda que tenha um aspecto material, porque união dos sexos tem a ver com algo material. Portanto, é uma lei divina, só que material. A lei da gravidade é uma lei divina, só que é material. A lei força nuclear fraca, força nuclear forte, eletromagnetismo. Estou citando aqui os conceitos da física e da ciência contemporânea que lida com essas questões. Ou seja, são leis divinas, só que materiais. Kardec vai examinar isso no Livro dos Espíritos, chamando atenção para as leis divinas que são morais. Uma é da alçada da ciência e que regula a vida da matéria e a vida do corpo, e a outra, as outras, aliás, ou a outra, se quisermos resumir todas as leis morais em uma só, é possível, regula a vida da alma e diz respeito à espiritualidade, à religiosidade, e é da alçada ou do interesse do espiritualismo geral e da ciência espírita em particular. Então, dito isso, é importante a gente pensar o seguinte: lei divina material, união dos sexos. Ou seja, vínculo do casamento diz respeito a uma experiência que envolve uma vinculação com um papel social específico que tem a ver com uma afetividade que se manifesta através de uma união sexual, física, né? Uma união que tem a ver aqui com algo da dimensão afetivo-sexual. E quando falamos afetivo-sexual, não estamos aqui reduzindo a experiência conjugal a apenas a coabitação carnal, mas a experiência da sexualidade, no sentido freudiano mais abrangente, que diz respeito a esse amor do apaixonamento, do encantamento, do vínculo conjugal. Ou seja, o espírito, via de regra, estou falando em conjunturas sociais convencionais, o espírito nasce em uma família biológica, vive a experiência das primeiras relações num amor que é um amor onde ele recebe o cuidado. Ele, portanto, desenvolve, e é importante que ele desenvolva a relação de confiança com aquelas figuras que são responsáveis por ele. O espírito é velho, mas no corpo físico, sendo infantil ou sendo criança, ele está ali naquelas primeiras experiências sendo chamado a desenvolver, ou melhor, a colocar para fora os potenciais que ele guarda de experiências egressas, de experiências muito antigas. Daí a função da escola, daí a função de educadores, que é arrancar de dentro, eduscere, educar, como dizia Sócrates e repetia Platão, arrancar de dentro os potenciais da alma. O espírito já tem os potenciais, mas nessa fase inicial ele tem uma contingência que aqueles outros espíritos biologicamente mais amadurecidos têm a tarefa, a responsabilidade de encaminhá-los. Então esse espírito nasce nessa família de origem, começa a saborear, a palavra saborear de propósito, saborear a experiência de inicialmente ser amado. Eu estou falando em conjunturas genéricas, tá? Eu sei que há situações de violência, de lesões na alma, que aí é um outro assunto que a gente precisa abordar. Mas, via de regra, convencionalmente, ele experimenta a experiência de ser objeto de afeto, de cuidado. Portanto, desenvolve a noção da segurança, da confiança. Meu filho de 3 anos, ele atravessa a rua comigo, dando as mãos a mim, não tem dúvida nenhuma que ninguém vai pegar ele. É essa confiança que a criança tem. Né? Cega, inclusive. Essa relação com as figuras parentais, né? Que é importante ter a princípio. Esse desenvolvimento inicial, essa experiência que é uma das faces do amor, uma das experiências do amor. Esse indivíduo cresce, desenvolve as suas potencialidades. A princípio ele tem ainda aquela referência inicial da família de origem, ser amado, e, portanto, começar a amar também, porque tem gratidão ou reconhecimento com aquelas figuras que cuidam dele, via de regra, em condições normais de temperatura e pressão. Mais tarde, então, ele sai desse núcleo e, ao se vincular com outra pessoa, ele começa a experimentar um outro papel, que já não é o papel de ser cuidado, embora muita gente continue querendo ser cuidado em outras experiências afetivas. Mas eu não vou entrar agora por esse problema sério, né? Porque é um problema difícil de resolver. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: ele sai de uma experiência da família consanguínea, começa a experimentar um outro tipo de experiência, que é uma experiência não biológica ou não consanguínea, com alguém que estabelece laços, esses laços tendem a se aprofundar, com alguém que tem história e experiência diferente da dele ou da dela, e com a qual ele experimenta um outro tipo de afeto e um outro tipo de vivência. Uma vivência que quase sempre tem a dinâmica sexual. Estou falando quase sempre porque há exceções excepcionais de vínculos conjugais onde há uma opção
por uma conjuntura, por exemplo, de abstinência sexual, embora haja um vínculo marital. Né? Mas ainda assim há a união dos sexos. Por isso que Kardec foi feliz. A união do sexo não é só praticar ou vivenciar a sexualidade, não é isso. É a vinculação permanente entre dois seres. Questão 695 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se é contrário à lei divina a união permanente entre dois seres, vírgula, isto é, o casamento. Ora, interessante isso, né? União permanente entre dois seres, ou seja, para Kardec, para a conceituação que Kardec coloca, casamento é a união permanente entre dois seres. É o vínculo permanente entre dois seres. Veja que ele coloca permanente, não coloca eterno. Não coloca indissolúvel. Ele examina a indissolubilidade mais tarde. E é interessante colocar dois seres, né? Eu achei interessante essa expressão, dois seres. Aí os espíritos respondem, é um progresso na marcha da humanidade. O que é que Kardec fala nesse texto e nessa conjuntura? Ele não está falando que o casamento deixa a pessoa mais evoluída. Não é isso. Não é porque o casamento evolui e a pessoa evolui por si só. Ele está falando que a monogamia, união permanente de dois seres, no sentido... Ou seja, Allan Kardec está fazendo um exame antropológico da coisa, e não individual. Ele está falando que, do ponto de vista social, a monogamia é um progresso na marcha da humanidade. E aí vai. O que é que a gente quer dizer com isso? A união de dois sexos é um elemento que está previsto na lei divina. Por quê? Porque rompe com as sociedades anteriores do matriarcado, sociedades primitivas e mais tarde do patriarcado, na poligamia masculina e feminina, que não apenas desorganizava a sociedade, mas como também propelia guerras, conflitos de guerra, conflitos sociais, por conta desse desequilíbrio da conjuntura sexual através da poligamia. Então, muitas vezes a sociedade se desequilibrava por conta disso. Eu citei aqui o caso, por exemplo, de reis que tinham haréns com centenas de mulheres. Então, quer dizer, os homens excedentes haviam um desequilíbrio nesse sentido. E uma tendência maior, segundo os estudiosos da área, a violência, a agressividade. Veja que coisa interessante. Ou seja, a monogamia equilibra mais a própria sociedade. Né? Do ponto de vista aqui da conjuntura social, né? A poligamia no sentido, ou a monogamia no sentido de ser algo legalizado, regularizado, né? Então, isso é interessante. Por quê? Porque impulsiona o ser espiritual, aí estou falando do caráter individual, a educar-se emocional, espiritual e sexualmente. O espírito ainda em fases primárias e até em fases atuais, guarda milênios em experiências fortuitas de relações sensoriais. Então a gente tem no nosso inconsciente, dorme no nosso inconsciente, essas reminiscências do passado. A poliandria, a poliginia e assim por diante. O que mais tarde desemboca, naturalmente, em tendências, em impulsos e na falta de... Ou seja, a monogamia também é um convite à criatura à educação das suas forças, dos seus impulsos. Olha o que André Luiz vai dizer na obra No Mundo Maior, capítulo 11, capítulo primoroso. Aliás, não é nem o André Luiz, é um instrutor dele que fala para ele o seguinte: com base na experiência sexual, a tribo se converteu na família. A taba se metamorfoseou no lar. A defesa armada cedeu ao direito. A floresta selvagem se transformou na lavoura pacífica. A heterogeneidade dos impulsos nas imensas extensões de território abriu campo à comunhão dos ideais na pátria progressista. A barbárie ergueu-se em civilização. Os processos rudes da atração transubstanciaram-se nos anseios artísticos que dignificam o ser. O grito se elevou ao canto. E estimulada pela força criadora do sexo, a coletividade humana avança vagarosamente embora para o supremo alvo do divino amor. Da espontânea manifestação brutal dos sentidos menos elevados, a alma transita para a gloriosa iniciação. Ou seja, a ideia de que há aí um aperfeiçoamento
do processo espiritual, que passa, inclusive, por essas experiências sensoriais. A gente já não leu aquela mensagem de Lázaro, que no princípio o espírito é extinto, depois é sensação, depois é sentimento, depois o amor no sentido elevado, o amor espiritual. Ou seja, há um espírito de sequência na natureza, como diz Emmanuel. O que é que Kardec fala, no entanto, nesse item inicial? Ele está falando que, do ponto de vista da lei divina, casamento civil, religioso, não tem nenhum tipo de ingerência. Porque isso depende da cultura, depende da singularidade, depende das características do casal, no caso da nossa sociedade atual, formação religiosa ou não, identificação com esse ou aquele. Por exemplo, no espiritismo não tem casamento, no sentido organizado, né, do rito que se estabelecia no passado, através do cerimonial, mas nada impede de um casal, quando fosse casar, chamar um espírita para dar uma mensagem, porque se identifica com a mensagem espírita. E o espírita dá uma mensagem espírita. Já participei aqui, inclusive, de algumas uniões, onde fui chamado como espírita. Mas não há, por exemplo, um ritual de casamento como há o batizado. No espiritismo não tem um batizado, um batismo. Né? Por uma série de questões que agora não dá tempo a gente examinar. Se a gente fosse falar de liturgia, de ritual, a gente até aprofundaria esse tema aqui. Mas o que eu quero dizer é que depende do casal, depende de características muito subjetivas e de contexto cultural a questão. Mas o que é que Kardec fala em união do sexo? Fala em definição. Casamento tem a ver com definição. Ou seja, a ideia de assumir para as pessoas que há uma união ali, o ato de formalizar, seja de que maneira for, formalizar, seja de papel passado, seja de aliança, seja sem aliança, seja no cartório, seja num documento de gaveta. Cada grupo, cada cônjuge, cada casal, cada relação se estabelece de uma forma. Do ponto de vista psicológico, eu entendo a frase de Allan Kardec, eu compreendo a frase de Allan Kardec agora para a minha área, no seguinte sentido. O ritual de passagem é importante para não gerar lesões afetivas. Às vezes eu atendo casais, na minha atividade profissional, que estão há 10 anos morando juntos, e quando a gente pergunta o que é que vocês são, cada um tem uma resposta diferente. Isso gera mágoa mais tarde. E isso resulta em... Não, a gente só está morando, a gente só está ficando. Não, a gente está casado. Às vezes as respostas são distintas. A formalização é para definir para nós dois o que é que a gente é. União dos sexos. Está perfeitamente compatível com a colocação de Allan Kardec. A formalização. E, claro, assumir para o coletivo, assumir para a sociedade que há uma união ali. Então, isso é importante a gente estabelecer. Agora, veja que Kardec pouco se interessa com o contexto exterior, social, material, como isso vai ser feito. Então, esse ritual de passagem, essa formalização obedece a necessidades humanas também. Necessidades humanas e necessidades emocionais. Então, isso é importante, né? E é por essa razão que o desenvolvimento, né, e a compreensão de fases, né? Tem um autor em psicologia que ele diz o seguinte, que a pergunta para o namoro, eu já falei isso aqui, a pergunta que se faz no namoro é: eu gosto dessa pessoa? É a pergunta que tem que ser respondida. Para casamento, eu tenho como conviver com essa pessoa, porque eu gosto, às vezes, e não consigo conviver, não suporto. Eu tenho como conviver com essa pessoa? Então, são perguntas que têm que ser respondidas. E à medida que esse ritual vai fazendo, os dois vão se definindo um para o outro em que nível de profundidade a relação está, para que fique claro para os dois. Essa é a ideia, né? Porque a ideia de que o vínculo, né? Aí que está, o vínculo do ponto de vista espírita de amizade social ou afetivo conjugal, pouco importa se o aspecto exterior está dentro dos padrões tradicionais ou não, se duas pessoas vivem juntas e convivem juntas e compartilham responsabilidades, do ponto de vista da lei divina, é um casamento. Há vínculos de namoro que às vezes são muito mais próximos de um casamento do que determinados casamentos. Isso que é importante a gente pensar. Ou você acha que a lei divina vai dizer assim, e aí, tá no cartório, assinou lá, comunhão parcial ou comunhão total de bens? Para o mundo espiritual, isso daí são necessidades humanas para resguardar patrimônio, para assegurar, né, as necessidades materiais da família, né, os interesses familiares, que são importantes. Mas é importante a gente pensar
nessa colocação aqui. E aí Allan Kardec entra no segundo item que eu gostaria aqui de colocar, que é a questão da união pelos sentimentos. Eu vou pedir licença para ler o item 3. Possivelmente a gente não vai acabar esse item 3, a gente volta na próxima semana, as considerações, para dar espaço também para as pessoas perguntarem, colocarem as coisas. Kardec diz no item 3, quem tiver o livro acompanhe por aí. Mas, na união dos sexos, ao lado da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se transmitisse aos filhos, e que fossem dois, e não somente um, a amá-los, a cuidá-los e a fazê-los progredir. Nas condições habituais do casamento, a lei de amor é levada em consideração? De modo nenhum. Não se leva em conta a afeição de dois seres que se atraem para o outro por sentimentos recíprocos, visto que, na maioria das vezes, essa afeição é rompida. O que se busca não é a satisfação do coração, e sim a do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Quando tudo vai bem, segundo esses interesses, se diz que o casamento é de conveniência. E quando as bolsas estão bem abastecidas, se diz que os esposos estão igualmente harmonizados e devem ser muito felizes. Mas nem a lei civil, nem os compromissos que ela determina podem suprir a lei de amor, se esta lei não preside a união, resultando frequentemente que aquilo que foi unido pela força se separa por si mesmo. Que o juramento feito ao pé do altar torna-se um perjúrio se pronunciado como fórmula banal. Daí as uniões infelizes, que acabam por se tornarem criminosas, dupla desgraça que se evitaria se, ao se estabelecerem as condições do matrimônio, não se fizesse a abstração da única que o sanciona aos olhos de Deus, a lei de amor. Quando Deus disse, não sereis senão uma só carne, e quando Jesus falou, não separeis o que Deus uniu, essas palavras devem ser entendidas como referência à união segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei mutável dos homens. Kardec está fazendo aqui uma referência à questão de unir pelo casamento religioso. Na Idade Média havia isso, o que Deus uniu, o homem não separa, no sentido do casamento dentro da igreja. Então aquilo era indissolúvel. Até que a morte não separe, um matava o outro para separar. Porque é isso que ele está dizendo. Uniões que acabam em crimes. Acontecia isso. Né? Acabava em crime mesmo. O que não é de acordo com a doutrina espírita. O capítulo sobre divórcio ainda a gente vai examinar lá adiante. Mas o espiritismo não é contrário nem ao divórcio, nem à dissolução dos vínculos, né? Em que pese há algumas ressalvas e algumas considerações que a gente precisa fazer. Né? Mas interessante que Kardec coloca aqui muita coisa, mas o que eu queria enfatizar aqui é o seguinte, é a lei de amor. Ou seja, duas leis então. Uma lei material, a união do sexo, uma lei moral. Ambas divinas, só que uma lei divina material e uma lei divina moral. A lei divina moral é a lei de amor, o vínculo de amor. E aqui é importante fazer uma consideração. Quando Allan Kardec fala lei de amor, é importante considerar que o amor que ele está considerando aqui, porque a palavra amor é uma palavra quase que polissêmica, né? A gente fala em amor, tem vários sentidos. Que tipo de amor a gente está falando? Né? Quando eu falo aqui amor, está falando que em nosso nível evolutivo, o amor é aquele vínculo de afeição pela alma. Por isso que ele define aqui os vínculos da alma. Por que eu estou dizendo isso? Porque o amor obedece a níveis de consciência diferentes. Joana de Ângeles, na obra Amor Imbatível Amor, vai falar que há o amor primitivo, o amor infantil, o amor juvenil, o amor maduro, o amor adulto, o amor maduro. O que isso significa? Isso significa que nos amores primários, ou melhor, nos vínculos sexuais primários, existe o germe de amor. Não foi isso que Lázaro falou na mensagem que a gente citou aqui? No princípio, o espírito tem instinto. Mais avançado, tem sensações. E assim por diante. Emmanuel vai falar que há um espírito de sequência na natureza, que até a sensualidade é um amor primitivo. Ou seja, o desejo sensual em frene é um amor, é os primórdios do amor, mas um amor carente, um amor apenas que deseja, um amor que aspira. Mas não é condenável. Não é negativo. Às vezes é primitivo, a depender dos aspectos. E é interessante que o casal vive fases. Fases, né, desses aspectos. O que é interessante a gente pensar é o seguinte,
que há um espírito de sequência na natureza. Só que quando a gente fala, é claro que no amor erótico, no amor do Cupido Eros, filho de Afrodite de Hermes, no amor puramente sexual e freudiano, né, no amor da libido, existe ali o germe do futuro amor? Existe. Mas o que Kardec está considerando aqui, para a gente delimitar o que é o seguinte: do ponto de vista da evolução do psiquismo, em todas as fases o amor de Deus está se manifestando na criatura, inclusive nessas experiências primárias. Só que o que ele está falando aqui é o seguinte: na fase hominal, onde nós estamos, onde já há a conquista da razão, onde a razão pode governar os impulsos, o amor, quando se expressa, é esse amor que se manifesta através de um dispositivo da alma para além do corpo. Porque o instinto nos animais é o amor. Nos homens, o amor já toma uma outra configuração. Vou ilustrar, vou colocar de uma maneira mais fácil. Há determinados comportamentos de uma criança de 2 anos que é totalmente natural e até esperados pela criança. Faz parte. Agora, se um adulto continuar tendo o mesmo comportamento de uma criança de 2 anos, já fica inadequado. Então, o amor aqui, nesse sentido, se expressa de uma outra forma. Agora, quando a gente pega, por exemplo, a vinculação do casal, a gente tem o amor sexual, portanto, uma manifestação ou uma dinâmica que tem origem em reminiscências atávicas, porque o impulso sexual não começou no hominal, começou no animal. Olha o aspecto animal ali, o aspecto vínculo animal. Mas tem o amor cuidado, né? O amor de dedicação, o amor de respeito e o amor recíproco, aquele amor assim que eu te amo, viu? E fica esperando a resposta. Se não disser eu também, já diminui 50%. É esse amor que eu dou lá, você dá cá. Não é um amor ainda maduro, como diz Joana de Ângeles na obra mencionada, mas já é manifestação de um amor adolescente, um amor juvenil, um amor que, olhe, a gente tem uma parceria e tem que ser recíproco, tá? O casal vive isso. O casal vive a experiência do amor sexual, reminiscência, o amor humano. Esse amor humano é o amor que tem responsabilidade, né? O amor que tem também solicitações, que tem deveres recíprocos, né? O amor, né, que tem também vínculos e que tem também, né, que tem cobrança, que tem solicitações, né, que tem compromissos em conjunto, né? Portanto, um amor horizontal, né? E tem um amor fraternal, né? O amor que vai além, né? Que já não está assim, eu dou na medida que der. Deu menos, eu também dou menos, né? É um amor que já amadurece, né? É um amor doação, que também se manifesta. Olha que coisa interessante. Então a gente tem dimensões do animal, dimensões do humano e dimensões do divino. Uma mesma experiência, que é a experiência do casamento, a experiência da relação conjugal. É só no casamento? Não, claro que não. O espírito não progride só aí, né? Mas a gente vê isso. A literatura mediúnica que a gente conhece, especialmente a literatura famosa, explora muito essa sublimação para o amor divino. Não porque isso seja única. Já contei aqui o caso de Meimei, esposa de Arnaldo Rocha. Ela desencarna com 20 e poucos anos, de uma desencarnação dolorosa. Arnaldo Rocha ficou desolado, conheceu o Chico Xavier na época, mais tarde foi amigo de Chico a vida inteira, foi o diretor do grupo espírita Meimei. Meimei apareceu a ele num momento de grande depressão, ele queria inclusive se matar. Ele chegou a pensar em suicídio porque ele era materialista antes de conhecer Chico. Meimei, na época das grandes materializações de Chico, Meimei materializou. Ele ficou encantado, ele nunca esqueceu aquela experiência. Emmanuel materializou também, naquela época heróica, né? Eles conversaram, etc. E diz Emmanuel, acho que Chico contou isso, inclusive, mais tarde, porque ele mais tarde, ele tinha 20 e poucos anos, mais tarde ele se casou com outra pessoa. E diz Emmanuel que quando ele estava começando a conhecer uma outra pessoa, Meimei se perturbou no além. Note, já era um espírito, inclusive, maduro, mas tinha um aspecto humano, do amor humano. E ficou tão inquieta, perturbada, que disse, eu quero voltar, eu quero reencarnar, nem que seja para ser filha do casal. E Emmanuel disse, os seus motivos, as suas motivações são egoístas, são do ego. Você está se sentindo inquieta como se tivesse o seu amor sendo preterido. Se depender de mim, você não reencarna. E Meimei disse, se o senhor disse que não, então é não. E mais tarde ajudou. Divaldo Franco, certa vez conversando, disse que às vezes ele já observou mais de uma vez, companheiros próximos a ele, que tiveram uma viuvez muito cedo, e que a esposa desencarnada, ampliando a visão no mundo espiritual, ajudou
o presente a encontrar uma outra companheira. Porque eram necessidades humanas. E o contrário também acontece, para não ser aqui, eu não fazer um discurso aqui só em prol do homem, tá? O contrário também acontece. Quem viu a experiência de André Luiz no nosso lar, viu a orientação que Narcisa deu para ele, né? Quando ele voltou a casa, encontrou a esposa e a caminha dele, quentinha, já sendo abastecida por outro, né? Ele ficou meio assim, né? Querendo entrar no MMA, querendo pular em cima do pescoço do rapaz. O rapaz estava doente. Ele diz, agora que eu vou dar uma, agora para ele adoecer de vez e desencarnar, né? Eu vou acelerar agora a morte dele, porque ele estava doente. Ele se perturbou mesmo. O filme mostra isso de uma forma até imagética, né? Até com imagem forte. Mas ele se perturbou mesmo. E Narcisa chama atenção para ele, André. Se fosse você no corpo, com suas necessidades humanas, você não refaria a sua vida afetiva? Meu amigo, você tem que agora compreender a experiência do amor em expressões mais elevadas, mais amplas. Sua mulher tem necessidade de amparo. Você deveria ver esse nosso amigo como um benfeitor e um colaborador nosso, que está cuidando dos seus filhos e dando atenção a ela. Ou você queria que ela passasse o resto da vida sozinha? Ela tem as suas necessidades, tem as suas carências também. Se fosse você, você faria o mesmo. O que é que há? André, aqui somos irmãos. Todos somos irmãos. Na terra a gente vive o papel de esposa-marido. A mãe dele disse isso para ele. Quando ele começou a choramingar no colo dele, o que é que a mãe falou? Meu filho, pare de falar assim. E ele é um espírito evoluído. Pare de falar assim, porque se você continua falando assim, o meu amor humano e materno vem à tona mais forte. E aqui eu estou aprendendo um amor mais divino. Você não é o único filho que está chorando a saudade da mãe. E eu não sou a única mãe aqui que sente a falta do próprio filho. Compreendamos o amor no sentido maior. O amor no sentido mais divino. Então, veja que as experiências do amor humano são rascunhos do verdadeiro amor e da verdadeira virtude que a gente está começando aqui na Terra. Então, e por que essa experiência? Porque esse amor mais tarde vai se manifestar no amor quando tem filho, quando há filhos, carnais ou adotados, adotivos, pouco importa. Quando há filho, quando há algum cuidado, se manifesta com o amor filial, o amor cuidado, só que aqui há um grande perigo. Tanto na relação conjugal, que já é o primeiro ensaio, como com a relação filial. Eu acho que a relação conjugal já é um treino para isso. Por quê? Porque toda pessoa, ou todo vínculo, ou toda experiência que a gente tem uma sensação de cuidado, que a gente cuida, a gente se acha dono. A gente se acha proprietário. Começa com o marido ou com a esposa. E se a gente não trabalha isso, o filho não consegue nem respirar sem pedir permissão. Então, isso que a gente tem que ter cuidado. Porque é natural. A carne que sai da minha carne. E aí eu cuido durante anos. É muito fácil eu ter a sensação que aquilo é propriedade minha. Que aquilo é uma posse minha. E a vida é interessante, né? A vida dá. Eu acho que Deus, às vezes, não é gente. Porque, veja, Deus dá, a gente tem apego, gera apego, para depois a gente liberar. Para a gente se desprender. Né? Porque aí vai crescendo, vai ganhando autonomia, né? Vai estabelecendo as suas relações afetivas, os filhos, e assim por diante. Então, é interessante a gente pensar nisso. Como a relação conjugal tem essa riqueza, né? Tem essas características, né? Não porque é só toda relação próxima, incluindo a relação conjugal, toda relação próxima, porque quanto mais próximo, mais a gente tem alegria e mais a gente tem tristeza. As relações próximas é que faz a gente se ferir e faz a gente rir e vai a gente se emocionar. São nas relações mais próximas que a gente se magoa mais, né? E a gente tem também grandes alegrias. Então é interessante a gente pensar nisso, né? A gente pensar que, e eu estou aqui encurtando muito o discurso, né, para dar tempo de a gente aqui comentar e a gente colaborar, a gente entender que quando Allan Kardec fala sobre essa questão, né, a lei divina material, união dos sexos, a lei divina moral, o sentimento de amor, ele está falando dessa expressão, desse afeto que vai além, né? Desse afeto que se consubstancia com amizade, como o Hugo falou, né? Nietzsche, embora pessimista, ele tem um pensamento que ele diz, né, que o que mantém um casamento saudável e fortificado e sofisticado e evolutivo é a amizade. Porque o impulso sexual, por melhor que seja, tende a diminuir. Porque é uma função biológica.
E aí? E os interesses materiais? E as coisas que passam? Mas o que mantém um vínculo, qualquer vínculo, é a amizade. Por quê? Porque a gente tem com o que conversar. A gente tem com o que se relacionar, dialogar. A necessidade é de dialogar, de conversar, de ouvir e de falar. Então, isso é um desafio. Desafio para todos nós. Por quê? Porque mais próximos a gente tende a ficar intolerante. A gente tende a se magoar. Aqui para nós. Vou me retar agora. Porque eu acho que eu estou ficando velho. Então, veja só. A gente pensa no amor conjugal, eu falei isso numa palestra agora, né, no final de semana, com aquele amor de Scarlett O'Hara de O Vento Levou, né? Aquela coisa que fica no apaixonamento, que vai se consuma ou não, que fica naquele vai e vem, aquele encantamento, que é muito bonito. Veja bem que os grandes romances quase sempre não se consumaram. Romeu e Julieta, é lindo, os dois se matam e não conviveram juntos. Já pensou? Julieta reclamando dele tomando cerveja, jogando, assistindo jogo de futebol, né? Romeu reclamando que ela gasta muito cartão de crédito. Então, quer dizer, aquele encantamento se perde um pouco. Abelardo e Heloísa, né? Que o tio de Heloísa, ciumado, afastou, inclusive agrediu Abelardo, né? Ela foi para o convento, ele mais tarde se afastou também, deprimido. Dante Alighieri e Beatriz, que também foram afastados. Né? As grandes literaturas dos romances não consumados. E aí a gente fica no romantismo, no apaixonamento, né? Mas aqui para nós, a ideia do vínculo conjugal é muito mais de dividir do que necessariamente buscar uma plenitude isenta de desconforto. E dividir, aqui para nós, não é bom. Dividir é difícil. Dividir o que é nosso é difícil. Porque quando eu falo dividir, não é dividir as coisas supérfluas, é dividir tudo, inclusive o espaço simbólico. Às vezes você não quer conversar, você quer ficar no seu canto. Né? E o outro quer conversar. Né? Então, aqui é bom. Então, o amor no sentido assim profundo dói. O amor no sentido assim maduro incomoda. Né? Porque essa convivência é você ser incomodado. Né? Porque é você sair da zona de conforto. Então, é claro que não estou decepcionando ninguém, não tem, né? A ideia não é desanimar ninguém, mas eu acho que a gente acaba, né, entendendo as coisas como assim, vou casar para ser feliz. Não case não. Para ser feliz, não case não. Então, porque... mas assim, antes de passar para considerações e para as palavras, né, é interessante a gente pensar o seguinte, que se a gente tiver o acervo espírita, o conhecimento espírita, o arsenal espírita nos dá essa ideia de que toda experiência que tem um propósito evolutivo. Tem um propósito evolutivo. Então, ninguém evolui se não seja incomodado. E quando a gente fala incomodado aqui, não é um relacionamento abusivo, não é um relacionamento de violência, é porque as diferenças atritam. Até a gente amando, como somos imperfeitos, a gente ama imperfeitamente, a gente magoa. Às vezes a gente faz uma coisa achando que está fazendo o máximo agradar e o outro fica magoado. Porque desagrada, porque não é o outro não interpretou dessa forma. Mas é assim que a gente evolui, nesses atritos, nessa experiência. Né? Então, é importante a gente pensar nisso, né? A gente pensar que nessa experiência, por isso que o divórcio, a separação é perfeitamente legal, é moral, especialmente pela forma como é feita, mas é isso que a gente vai examinar futuramente. Vale a pena insistir e encarar algumas experiências da vida conjugal como sendo desafios momentâneos. Qual o casal que não tem? Qual o casal que não tem desafios e que não tem atritos? Qual o casal que não tem... Desconfie do casal que não discute, que não tem opinião diferente, que não discorda. Desconfie que frequentemente não tem casamento. É um acordo de paz para cada um ficar na sua. Né? Porque a verdade é que, né? A não ser que sejam dois espíritos puros.
porque já estão sem imperfeição nenhuma, né? Mas se for um espírito puro com outro que não é puro, vai ter problema, né? Então, acho que é importante a gente considerar isso, né? Vamos passar aí para as palavras, para as considerações. Então, um casamento perfeito e feliz seria aqueles espíritos reencarnados para o princípio e a fim. Perfeito. Eu queria acrescentar, esse espírito puro que você está dizendo, então eu encaixo na dela para você explicar também, assim melhor. Perfeito. O espírito puro é uma condição evolutiva que é algo que a gente não tem nem referência, né? Porque espírito puro é aquele que não está sujeito a reencarnar, que já venceu todos os desafios reencarnatórios, que está acima da matéria e a matéria não influencia ele, e que já dominou todas as virtudes passíveis da criatura dominar. Na Terra, Jesus é o exemplo de espírito puro. Todos os outros, sem exceção, fundadores de religião ou não, segundo a literatura mediúnica, isso é um consenso, não é um autor espírita isolado, todos são espíritos superiores, mas ainda imperfeitos. De um São Francisco de Assis a um Buda, de um Krishna a um Lao Tse, de um Confúcio a um Hermes Trismegisto, todos esses foram grandes avatares, inclusive missionários dele, mas na Terra, aquele que representa essa comunidade de seres despojados de todas as imperfeições e já, né, dotados da pureza relativa à criatura, né? Kardec fala isso, né? Da perfeição relativa. Por que relativa? Porque a perfeição absoluta é só o Criador. Mas da perfeição relativa que a criatura pode aspirar, Jesus é esse representante dessa comunidade de seres angélicos, a ponto de Emmanuel dizer que ele próprio não sabe muito bem. Ele diz isso em outras palavras, é Caminho da Luz. Ele não sabe muito bem como é que essa comunidade de seres crísticos opera, porque ele não tem acesso. Ele, Emmanuel, não é espírito puro. Espírito evoluído, mas não é espírito puro. Então, eu estou colocando de maneira até jocosa, mas para dizer que qualquer união tem diferenças, né? Os espíritos afins, diz Joana de Ângeles em Adolescência e Vida, e André Luiz diz isso em outra obra que eu não me lembro agora, os espíritos afins muitas vezes se consubstanciam e produzem no mundo material uma relação mais harmônica, porque essa afinidade não foi dada por acaso de mão beijada, mas foi construída em inúmeras encarnações, equalizar dívidas entre si, resgates espirituais, animosidade que foram sanadas, e se traduz em uma simpatia e uma afeição que não é só sexual, tá? Uma afeição de alma, a ponto de terem relações harmônicas e equilibradas, o que não significa dizer que não tenha problemas e desafios, tá? Mas são relações que são relações onde não há aquelas provas, né, aquelas experiências da relação, uniões difíceis, uniões onde há necessidade de muita compaixão, né, uniões consideradas, entre aspas, infelizes, né, porque às vezes são resgates espirituais. Então acontece isso. A maioria dessas uniões, infelizes inclusive, em alguns momentos, as matrizes do passado liberam de Joana de Ângeles em determinada ocasião da experiência. Por isso que não, mas no começo do casamento não era assim. No início do vínculo não era assim. Eu falei sobre a doce hipnose, né, dos filhos que envolve a atmosfera do casal e depois se corporificam. E aí, às vezes, aquela afeição que era também influenciada pelos filhos e que agora estão reencarnados diminui. Mas não só isso. Às vezes há matrizes do inconsciente, clichês do inconsciente do passado que começa a liberar, fruto de animosidade do passado que vem à tona agora. As diferenças que estavam ali mais ou menos sufocadas, mais ou menos guardadas, liberam-se, e aí as diferenças, as antipatias, as animosidades, e o desafio, porque isso tudo o espírito aprende e cresce com isso, mesmo com os erros, né? Os desafios do exercício pela convivência. A maioria dos casamentos no nível evolutivo da gente na Terra é esse aí, né? De resgate, de compromisso do passado, diante do quadro da humanidade da Terra, nesse momento, né? Isso na literatura espírita fala, né? Que a maioria não é esse casamento afim, de união maior, de um vínculo maior, e sim débitos muitos do passado, resgates, né? Tem muito a ver isso. Tem muito, é muito frequente isso, né? Seja débitos entre si, do casal, né? Seja débitos que adquiriram em conjunto e aí voltam em conjunto para superar, né? Incluindo, às vezes, o grupo familiar na condição de filhos, né?
Isso não quer dizer que todas as famílias é feita só de espíritos que foram antipáticos no passado, não. Muito pelo contrário. Há muitas relações de ontem que se traduzem atualmente como, né, vínculos de afetividade, mas às vezes está misturado também, né? Vínculo de afetividade com problemas mal resolvidos lá do passado, né? E que se corporificam agora na conjuntura atual. Mas é muito comum, né, as uniões difíceis, as uniões desafiantes, né, os desafios na vida conjugal por conta de, às vezes, experiências pretéritas, experiências do passado. E aí que está o dilema do divórcio que a gente vai examinar, né, futuramente, né, das separações conjugais. Complementando só, e a questão da violência, né? Um casal, no caso, né, que a gente vê tantos casos de maridos que jogam esposas do apartamento, que matam passionalmente, esses crimes que a gente vê hoje tanto na mídia aí o tempo inteiro. Então são pessoas que vieram com o compromisso de conviver daquela forma, mas eu acho que o passado é tão forte, o vínculo negativo entre eles, que eles não conseguem suplantar isso e terminam às vezes errando na mesma coisa, porque às vezes se repete o erro, né? Você pode ter matado ou ser morto e fazer um ciclo. Exatamente. Há esses casos também. Há esses casos que são muito primários, né? A violência física, até chegar às raias do homicídio. Tanto é que Emmanuel, já estou adiantando até a questão do divórcio, Emmanuel na obra Vida e Sexo, ele vai dizer que às vezes o divórcio é um remédio para evitar um mal maior, né? Por exemplo, o homicídio, né? Entre a possibilidade de um homicídio ou de um suicídio, ideal seria que a separação chegasse como recurso salvador, inclusive, né? E se houver algum vínculo ali espiritual necessário para os dois ainda terem que conviver, o futuro encarregará dessas duas almas mais tarde estarem juntas, em qualquer que seja a conjuntura, né? Então isso realmente é primário. Às vezes acontece, Carmen, e eu estou colocando aqui baseado numa mensagem de Emmanuel no livro Ideal Espírita, a mensagem também Em Casa, que ele vai dizer que às vezes, por isso que a gente diz, né, que essas almas afins construíram essa afinidade em múltiplas existências. É o conceito de alma gêmea, que foi tão deturpado e tão mal entendido, expresso por Emmanuel na obra O Consolador, a ponto da Federação Espírita Brasileira questionar Emmanuel, até contestar e até pensar em suprimir essa parte, mas Emmanuel vem e esclarece o que é que ele queria dizer por alma gêmea. Às vezes acontece que há matrizes, né, de relações passionais do passado que vêm à tona, né? Emmanuel vai dizer que às vezes, ele não está generalizando, mas às vezes um vínculo, por exemplo, com uma esposa que é muito temperamental, muito ciumenta, é porque houve um episódio anterior, cuja causa muitas vezes não está nessa encarnação. Às vezes está, mas às vezes nem está nessa encarnação, né? O ciúme exacerbado, as brigas, às vezes a violência que existe por conta do ciúme. Por quê? Aí a Emmanuel vai dizer, às vezes esse vínculo já aconteceu e o atual esposo abandonou ela na porta do altar, não compareceu ao casamento, né? Trocou por outra, alguma coisa assim. E o contrário também, né? O marido ciumento, etc. Às vezes viveu um drama conjugal. As matrizes do inconsciente vêm e um não confia no outro. Mas por que não confia? Não sei por quê, mas não confio. Tem matrizes do passado, né? Excetuando os casos de história atual. Claro que tem um distúrbio psicológico, claro que tem fatores da encarnação atual, né? Configurações emocionais da vida atual, né? Mas às vezes se explica a ponto de chegar às raias, né, de situações como essa, onde complica muito a situação, né? Principalmente o autor do crime, né? Afunda no processo que sabe lá Deus quando ele vai conseguir se libertar daquilo. Ora, Flávio, eu acho que o casamento civil, parcial, de bens, né, total de bens, esse negócio contribui muito para as brigas e violência do casal, que não acontece no espiritismo, né? Você uniu, separa, resolveu com o tempo. Agora a pessoa não quer separar, porque está ali no papel, está escrito, tem a divisão do bem, um que é mais do que o outro, e começa as atritos, a violência, que chega até o homicídio. Então, exato. Casou no espiritismo, separar, isso é bom. Resolveu ali, tchau. Exato. Ideal seria que os nossos vínculos de amor predominassem sobre o que está colocado no papel, né? E a honra dignificasse a relação. A gente vai separar por dignidade, né? A gente divide o patrimônio, né? A gente ampara um ao outro, que essa é uma relação, uma dissolução feliz, consensual, amigável. Como às vezes a gente ainda é muito instável emocionalmente,
E em alguns momentos o interesse material predomina, inclusive por conta da desonestidade, deixando um dos cônjuges desamparado materialmente. A gente vê isso até hoje. As leis tentam evitar, pelo menos ao máximo, isso, como acontecia no passado em número muito maior. Então as leis estão aí, Kardec no item 4 vai dizer isso, né? No item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo que a gente vai ler, ele vai dizer: a lei civil então é inútil? Não é inútil, porque as leis civis também, de alguma forma, resguardar o interesse da família, os herdeiros, os filhos às vezes que ficam desamparados, que a lei às vezes ampara, né? Mas é claro que você tem toda a razão, né? O sentimento de amor que deveria regularizar a relação, inclusive a separação, porque em alguns casos, Joana de Ângeles disse isso, a libertação do amor, pelo amor, né? Em alguns casos a gente vê a separação ocorrendo de maneira saudável e o vínculo de afeto e de amor verdadeiro permanecendo agora na condição de ex. Porque há necessidade, se há a necessidade espiritual dos dois conviverem, vão conviver mesmo como ex. Porque está no projeto reencarnatório. A gente vê, eu vejo casos separados e agora eu estou convivendo mais com ele e com ela do que antes. Porque antes cada um ia dormir no mesmo quarto. Agora a gente tem que ficar telefonando do dito cujo, resolvendo coisa de menino, se encontrando. Olha só, são as necessidades espirituais. Né? O que não quer dizer que todas são assim. Tem vínculos que se dissolvem, né, e não há. Né? Agora, o que a gente precisa se preocupar, e é importante que eu faça isso, é com as lesões afetivas. As lesões afetivas. Né? Porque os vínculos são muitos, né? Por isso que Joana diz, pensa antes de casar e pensa 2 vezes depois para separar. Por quê? Porque os vínculos que se estabelecem são financeiros, materiais, sociais, afetivos, alguns espirituais, né? E aí há uma série de coisas para serem pensadas, colocar na balança, né? Avaliada direitinho, né? Para que isso seja feito de uma forma a mais tranquila possível. Porque quando eu me decido romper com o outro, o que acontece com o outro, de uma forma agressiva que eu faça, violenta que faça, faz um débito para mim, um débito na área afetiva. E às vezes eu vou ter que, mais tarde, reconstruir isso de alguma forma, recompor, não necessariamente sofrendo, mas recompondo. É a ideia do Pequeno Príncipe, né? És responsável por tudo aquilo que cativas. Né? É essa a ideia. Então, muito... Exato. Muito cuidado com isso, com o que a gente faz na alma alheia, né? Ainda que a gente opte pela separação, né, de uma forma mais humana possível, mais afetiva possível. Ali o Pequeno Príncipe. Oi. Na semana passada, você não estava aqui, a gente falou um pouco sobre os casamentos arranjados antigamente, né? E aí eu queria que você fizesse uma leitura sobre isso. Será que a sociedade evoluiu um pouco? Porque é uma prova danada, né? Você casar com uma figura que você nunca viu na frente. O Hugo estava aqui orientando e a gente conversou sobre isso, né? Exato. Há uma evolução nesse aspecto? Eu acredito que sim, porque no passado havia esse constrangimento, essa coisa obrigatória. Como eu comentei no primeiro item desse capítulo, é claro que a providência divina se aproveitava para unir seres que tinham necessidade de conviver juntos, às vezes por raízes espirituais, através desse casamento arranjado, onde na Terra, talvez porque se eles estivessem livres por escolher, nunca escolher um ao outro, por falta de afinidade, e por necessidades espirituais, a escolha que eles fizeram foi antes do berço, e aí aqueles casamentos difíceis, né? Porque a situação social é injusta, é desumana, né? Mas os espíritos, sabendo disso, aproveitam para fazer alguns seres crescerem com aquelas experiências, né? Às vezes dolorosas, né? Mas eles que optaram por aquilo diante da conjuntura social. Mas eu acredito que a gente evoluiu, claro, né? Evoluiu inclusive para a gente poder... Se fala muito assim, hoje, né, a grande maioria das relações acaba em separação. Né? Segundo algumas estatísticas, mais de 70% dos casamentos acabam em divórcio. É um dado interessante. Não, nem um juízo de valor, é um dado interessante. 70% ou mais dos casamentos acabam em divórcio, em separação. Na maioria, eu vi isso na maioria dos países da Europa. Né? Não sei se no mundo é assim. Então, esse é um dado muito interessante. Muito interessante. É porque a coisa está pior? Não, é porque hoje é permitido. No passado era proibido. Mas a evolução é o quê? A evolução é eu já falei isso aqui, né? Eu ter escolhas e poder escolher. E evoluir com as minhas escolhas. Porque às vezes a gente não separava no passado, é porque a gente não podia. Porque era proibido por lei, é porque a sociedade... Então,
interessante isso, né? A gente pensar que a gente está caminhando para uma situação onde a gente tem autonomia e liberdade total. A gente não tem sabido usar a liberdade bem. Bem se vê a sociedade como está aí, né? A gente não tem sabido usar bem. Mas o caminho é esse. É ter autonomia, aprender com as escolhas, errar e para depois acertar, até a gente conseguir ter a liberdade do mundo e saber optar pelas coisas certas. Por isso que Sartre dizia que liberdade dá angústia, né? Porque é melhor que diga o que eu devo fazer, porque aí, né, eu não faço, já sei o que eu tenho um script, né? Até o casamento, os pais que arranjam, olha que maravilha, não precisa nem pensar, né? Não precisa nem entrar em grupo de namoro aí, né, em rede social para namorar, né? Já está tudo arranjado, quer dizer, mas a liberdade é da angústia, porque escolher é também abrir mão, como dizia Sartre, né? Escolher. Se eu escolho uma vida de solteiro, eu abro mão de algumas coisas e tenho muitas outras coisas interessantes. E se eu escolho uma vida de casado, eu abro mão de algumas coisas e tenho outras coisas. Né? Então, essa equação a gente nunca vai resolver totalmente do ponto de vista do humano material, né? Tem famílias que têm alguns membros daquela família que podem não ter sido, que podem estar estreando, vamos dizer assim, naquela família, né? E o casamento também. Pode ter casamentos que formam o primeiro vínculo, naquele momento podem não ter débitos nenhum. Isso, exatamente. Exatamente. Pode ter vínculos que começam agora mesmo. Opções de agora que, né, a depender do tipo de relação que se desenvolve, se estabelece. Né? Porque é interessante isso, como a tendência é a gente se unir de maneira geral como irmãos. Né? Então, se o vínculo de amor prossegue, eu estabeleço uma ligação de alma, né, com aquela pessoa, né, porque no mundo espiritual todos nós somos irmãos, né, de afetividade. Se há uma lesão afetiva que se transforma em ódio, e o ódio quase sempre é um amor que enlouqueceu, como diz Emmanuel, né, porque quase sempre a gente fica com ódio, a gente não perdoa, a gente fica com ressentimento das relações de afeto mais próximo, onde fomos magoados ou traídos e assim por diante. Se há essa relação, as almas se unem também, porque o ódio vincula as criaturas. O amor que liberta e que mantém o vínculo mais libertado, né? Então isso é interessante, né? Isso, porque a evolução do espírito é essa autonomia, né? Não é eu não ter oportunidade, é eu ter oportunidade de fazer escolha. E até errar para aprender com a experiência. Por isso que você está certo, Júlio. A ideia é que a gente evolua nesse sentido de autonomia para que a gente tenha a possibilidade de saiba fazer as escolhas certas. Porque senão o espírito não errou, não é porque não erraria, mas porque faltou chance dele errar. Né? E até aprender com a experiência e crescer. Né? Esse texto de Kardec é tão lúcido, só para concluir, porque ele fala o seguinte, das afeições legítimas, que ele fala da ligação de alma, e as afeições materiais. As afeições materiais são essas de um amor primário, de um amor infantil, como a gente fala do ponto de vista da evolução do psiquismo, que é esse tipo de manifestação ainda sensorial, de apego à matéria, seja sexual, seja financeiro, seja interesse de patrimônio, interesse político que havia no passado, ou seja, a ideia de que o casamento é bom ou o casamento é de conveniência dessa forma. Né? Então, só para concluir, me lembrei agora de um xiste. Um homem chegou no mundo espiritual e ele não foi muito feliz nas uniões afetivas na Terra. Ele chegou e disse para São Pedro que recebeu: eu queria agora um casamento de felicidade. Aqui no céu, pelo menos eu queria ser feliz. E eu queria, já que eu sofri tanto, eu queria pedir ao Senhor uma esposa boa. Mas uma esposa boa. Mas uma esposa muito boa mesmo. Aí São Pedro, peraí que eu tenho a solução para o seu problema. Chamou a Madre Teresa de Calcutá. Aí disse, não era isso que eu estava querendo. É porque o boa dele era outra coisa. Né?